A parestesia, muitas vezes descrita como a sensação de agulhas e alfinetes, acontece quando a pressão afeta os seus nervos. Quando você fica sentado ou deitado na mesma posição por muito tempo, o peso sobre os nervos interfere nos sinais normais, resultando nesse formigamento. Geralmente isso não é perigoso e passa rapidamente assim que você muda de posição. Mas o que realmente acontece? No seu corpo, há uma rede de nervos que enviam sinais ao cérebro sobre toques e movimentos. Quando o fluxo sanguíneo é limitado, os nervos se confundem e enviam mensagens misturadas, causando essa sensação familiar de formigamento. Na maioria das vezes, a parestesia é temporária e dura apenas alguns minutos. No entanto, a parestesia crônica pode indicar problemas de saúde, como danos nos nervos ou problemas de circulação. Você já se perguntou por que esse formigamento parece estranhamente agradável quando passa? Você sabia que os polinizadores ajudam a cultivar sua comida? Essas criaturas incríveis, como abelhas, borboletas e até morcegos, desempenham um papel fundamental na nossa alimentação diária. Na verdade, eles são responsáveis por 1/3 de tudo que comemos. E isso é muito, considerando a importância desses pequenos ajudantes na produção de alimentos. Os polinizadores contribuem com cerca de 75% da colheita que dependemos, desde frutas e vegetais até nozes e especiarias. Eles ajudam no crescimento e na reprodução das plantas, transportando pólen de uma flor para outra. Esse processo é chamado de polinização. Sem eles, teríamos uma grande redução na disponibilidade de muitos alimentos, e muitas plantas com flores teriam dificuldades para sobreviver. Portanto, da próxima vez que você saborear uma maçã deliciosa ou beber um limonada refrescante, lembre-se das abelhas e borboletas trabalhadoras que tornaram isso possível. Imagine se esses polinizadores desaparecessem, como seriam nossos pratos. É claro que eles merecem nossa proteção e reconhecimento. Veja as fontes de água em chamas em Yanardag. Neste lugar mágico do Azerbaijão, a natureza cria um espetáculo fascinante, onde a água parece dançar com o fogo. Esse fenômeno incrível acontece porque o gás natural sai pelas fendas da terra e pega fogo ao entrar em contato com o ar. Os visitantes ficam frequentemente impressionados ao ver jatos de água subindo, acompanhados por línguas de chamas brilhantes, criando uma imagem surreal e etérea. Esse fenômeno, conhecido como montanha em chamas, atrai turistas curiosos e aventureiros locais há séculos. Ele nos lembra das poderosas forças da natureza que atuam bem debaixo de nossos pés. O melhor momento para ver esse espetáculo é à noite, quando as chamas brilham contra o céu escuro, iluminando a área com uma luz estranha, mas bonita. Há algo verdadeiramente extraordinário na harmonia entre elementos como fogo e água. Seja você um viajante ávido ou apenas curioso sobre as maravilhas do nosso planeta, Yanardag promete experiências inesquecíveis que farão você repensar tudo o que sabia sobre as maravilhas naturais. Você se atreve a ver isso com seus próprios olhos? Vamos revelar a verdade sobre reações nucleares em cadeia. Em 2 de dezembro de 1942, um grupo de cientistas, liderados por Enrico Fermi na Universidade de Chicago, fez história ao realizar a primeira reação nuclear em cadeia controlada. Esse experimento revolucionário fazia parte do Projeto Manhattan, que tinha como objetivo desenvolver energia e armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Fermi e sua equipe montaram cuidadosamente um reator com urânio e grafite para desacelerar os nêutrons. Quando iniciaram a reação, isso resultou em uma série de fissões nucleares autossustentáveis, marcando um momento importante na ciência. Esse experimento bem-sucedido não apenas provou a viabilidade da energia nuclear, mas também lançou as bases para a produção de energia e armas nucleares. As consequências dessa conquista foram imensas, impactando o setor energético e gerando debates sobre segurança nuclear desde então. Como você vê os riscos e benefícios da energia nuclear? A maioria das pessoas não sabe disso, mas supernovas brilham intensamente. Em 2015, astrônomos fizeram uma descoberta empolgante. Encontraram a Assassin 15LH, a supernova mais brilhante já registrada na história humana. Imagine uma estrela explodindo de forma tão brilhante que sua luz supera galáxias inteiras. Este evento notável chamou a atenção dos cientistas porque, cerca de 2 meses após seu brilho inicial atingir o pico, ela explodiu novamente, surpreendendo os pesquisadores com um segundo aumento de luz.
Esse comportamento inesperado sugeriu que a estrela pode ter perdido suas camadas externas pouco antes da explosão ou interagido com gás e poeira próximos de maneiras que os cientistas ainda estão tentando entender. Supernovas como a Assassin 15LH são eventos-chave no universo, pois espalham elementos essenciais como carbono e oxigênio pelo cosmos, alimentando a formação de novas estrelas e planetas. O brilho dessa explosão cósmica viajou bilhões de anos-luz para nos alcançar, permitindo que os astrônomos estudem os processos dramáticos e dinâmicos que governam os ciclos de vida das estrelas. Cada descoberta como essa aprofunda nossa compreensão do universo e desperta a curiosidade sobre os fenômenos cósmicos que continuam a se desenrolar. Você já olhou para cima e se perguntou por que as nuvens não caem? Tudo se deve à força de sustentação do ar ao redor. Quando o ar quente sobe, ele cria uma corrente ascendente que ajuda as nuvens a permanecer na atmosfera. Isso acontece porque o ar quente é mais leve que o ar frio. Ao subir, ele contrabalança a gravidade, ajudando as nuvens. Curiosamente, embora as nuvens pareçam fofas e macias, na verdade, elas contêm muita água. Entender como as nuvens ficam no ar nos ajuda a compreender melhor o clima ao nosso redor. A interação dessas correntes de ar quente ascendentes e o peso das gotículas de água nas nuvens afetam tudo, desde dias ensolarados até tempestades. Então, da próxima vez que você olhar para uma nuvem, lembre-se de que ela não está apenas flutuando, ela está dançando com as correntes de ar em um incrível balé atmosférico. É verdade que as cobras evitam lugares frios? Surpreendentemente, as cobras estão completamente ausentes na Groenlândia, Islândia e Antártica. Essas regiões geladas são muito frias para répteis de sangue frio, como as cobras, que dependem do calor do ambiente para sobreviver. Quando a temperatura cai, essas cobras não conseguem encontrar o calor necessário, o que explica sua ausência nesses lugares incríveis. Mas não para por aí. Ilhas isoladas como a Irlanda e a Nova Zelândia também estão livres de cobras. Por quê? As cobras simplesmente não conseguem chegar a essas ilhas, seja por barreiras naturais ou pela grande distância. Essa ausência cria um espaço seguro para pessoas e outros seres que podem ter medo das cobras. Na verdade, alguns pesquisadores acreditam que a falta de cobras nessas ilhas permitiu que certas populações de aves crescessem, que de outra forma poderiam estar ameaçadas pela predação das cobras. Não é interessante como a geografia e o clima moldam a vida selvagem que vemos ao redor do mundo? Incrível, mas é verdade. O zumbido para quando você aperta o nariz. Quando você zumbir, suas cordas vocais vibram, criando som. Mas veja, esse som precisa sair de algum lugar. Normalmente, o zumbido permite que o ar saia pelas narinas. Portanto, se você apertar o nariz, bloqueia esse fluxo de ar, e zumbir se torna quase impossível. Esse fato curioso destaca as incríveis conexões entre as funções do nosso corpo e os sons que fazemos. Experimente você mesmo. Aperte o nariz e zumbir sua melodia favorita. Você vai notar que a melodia desaparece. É uma demonstração divertida e simples da ciência do som e da respiração. Na próxima vez que você estiver curtindo sua música favorita, lembre-se de como nossos corpos são complexos e como a respiração e o som estão interligados. Não é surpreendente como algo tão simples pode levar a um resultado tão inesperado? Pronto para um método de treinamento inusitado no Japão. No Japão, funcionários de zoológicos e aquários estão elevando sua preparação para emergências a um novo nível, vestindo fantasias de animais fugitivos durante os treinos. Essa abordagem divertida ajuda a praticar ações em situações de crise, que podem ocorrer se os animais escaparem ou precisarem de ajuda urgente. Ao encenar diferentes animais selvagens, os cuidadores de zoológicos e aquários conseguem entender as dificuldades únicas que podem surgir durante uma emergência real. Imagine a cena. Um cuidador vestido de tigre rugindo, ou um participante fingindo ser uma lontra escorregadia. Não se trata apenas de parecer engraçado. Esse método melhora a comunicação e o trabalho em equipe entre os funcionários, ressaltando a importância de uma resposta rápida e eficaz. Participar desses treinamentos torna os funcionários mais conscientes do comportamento dos animais e dos protocolos de segurança, garantindo a proteção tanto das pessoas quanto dos animais. Essa técnica inovadora chamou a atenção do mundo todo, destacando a importância da preparação em diversas situações. Então, o que você acha desse jeito criativo de se preparar para emergências? Você já se perguntou por que o Pernalonga canta tanto?
Os famosos desenhos animados Looney Tunes foram criados não apenas para fazer rir, mas também como inteligentes comerciais para a música da Warner Bros. Esses personagens vibrantes que surgiram na era de ouro da animação se tornaram divertidos anúncios de canções populares da época. Enquanto você ri das travessuras do Pato Donald ou das estranhas aventuras da Alice no País das Maravilhas, você também ouve melodias marcantes que eram sucessos na sua época. Pernalonga, com sua personalidade carismática e humor afiado, se tornou uma estrela, frequentemente apresentando números musicais que mostravam os últimos sucessos de jazz e swing. Essa abordagem dinâmica ajudou a aumentar as vendas do catálogo musical da Warner, transformando os desenhos animados em ferramentas de marketing eficazes. Então, da próxima vez que você ouvir o Pernalonga cantando uma melodia marcante, lembre-se de que não é apenas entretenimento, é uma maneira divertida de apreciar a história musical desses filmes clássicos. Você sabia que a IKEA tem uma origem interessante para o seu nome? O nome IKEA não é apenas uma combinação aleatória de letras, ele tem raízes na Suécia. Essa marca icônica foi fundada por Ingvar Kamprad em 1943, quando ele ainda era um adolescente. O nome IKEA vem das iniciais de Kamprad, IK, e das primeiras letras de Elmtarid, a fazenda onde ele cresceu, e Agunarid, sua cidade natal. Esse nome inteligente não só reflete a história pessoal de Kamprad, mas também destaca o legado sueco da empresa. Hoje, a IKEA é um gigante mundial em móveis para casa, conhecida por sua variedade estilosa, funcional e acessível. A marca mudou a forma como as pessoas compram para suas casas, combinando design moderno com praticidade. Ao conhecer a origem do nome, entendemos melhor como ele está profundamente ligado à cultura sueca e ao empreendedorismo. Então, da próxima vez que você estiver montando uma estante da IKEA, lembre-se de que seu nome carrega uma história interessante sobre seu fundador e seu começo em uma pequena vila sueca. E se eu te dissesse que a América tem 6 fusos horários? Com regiões que se estendem por grandes distâncias, os Estados Unidos vivenciam o tempo de maneiras bastante diferentes, dependendo da sua localização. Os 6 fusos horários oficiais são Leste, Central, Montanha, Pacífico, Alasca e Havaí-Aleutas. Por exemplo, quando o relógio marca 9 da manhã em Nova York, as pessoas em Honolulu, Hawaii, estão apenas acordando às 4 da manhã. Essa diferença de horário pode criar situações divertidas e às vezes confusas. Imagine tentar agendar uma ligação com um amigo na costa oeste e descobrir que ele ainda está dormindo. Compreender esses fusos horários é essencial não apenas para coordenar reuniões, mas também para aproveitar os últimos episódios dos seus programas favoritos. O sistema de horários reflete lindamente a geografia, a cultura e o estilo de vida de cada região. Em Nova York, o horário de pico pode estar a todo vapor, enquanto no Havaí, os locais aproveitam o sol da manhã, prontos para um início de dia tranquilo. Portanto, seja para comemorar o Ano Novo ou organizar uma viagem pelo país, lembre-se das fascinantes diferenças de horário que tecem a rica tapeçaria da vida americana. Você sabia que hipopótamo significa cavalo do rio? O surpreendente nome hipopótamo vem do grego antigo, onde hipo significa cavalo e potamos significa rio. Essa combinação única reflete bem o habitat do hipopótamo, já que esses enormes animais costumam descansar em rios e lagos da África. Apesar de sua aparência massiva, os hipopótamos são surpreendentemente ágeis na água e mostram ótimas habilidades de natação devido ao seu estilo de vida anfíbio. Eles podem prender a respiração debaixo d'água por vários minutos, se movendo em seus espaços aquáticos. Os hipopótamos também passam boa parte do dia se refrescando na água, pois sua pele é sensível ao sol. Curiosamente, embora seu nome sugira um gigante pacífico, os hipopótamos são conhecidos por serem territoriais e podem ser bastante agressivos se sentirem ameaça. Essa mistura fascinante de características torna o hipopótamo um dos animais mais interessantes da natureza. Você sabia que o Apple Tide Dash revolucionou o armazenamento de dados? Em 1980, o lançamento do primeiro disco rígido para esse computador foi um marco na tecnologia. Com apenas 5 megabytes de capacidade, ele foi um avanço em uma época em que a maioria dos computadores usava disquetes, que armazenavam muito menos dados. Custando cerca de $3.500, o disco rígido era um item de luxo, destinado a usuários que buscavam mais potência e velocidade. Para se ter uma ideia, esse disco conseguiria armazenar apenas 5 segundos de vídeo em alta qualidade hoje.
Apesar do espaço limitado, o disco rígido Apple Tide Dash foi um grande passo no armazenamento de dados, abrindo caminho para soluções modernas com enormes capacidades. Hoje, encontramos facilmente discos com terabytes de memória, permitindo armazenar infinitos vídeos, fotos e arquivos. Esse salto na tecnologia mostra como as inovações podem rapidamente transformar nossas vidas e nossa interação com a informação. Você consegue imaginar o que o futuro nos reserva em termos de tecnologia de armazenamento? Você sabia que as vozes de GPS geraram debates culturais? No final dos anos 1990, a BMW enfrentou um problema inesperado. Muitos motoristas homens na Alemanha não queriam seguir as instruções de GPS com vozes femininas. Isso resultou em um grande retrocesso nas suas tecnologias de navegação e revelou preconceitos sociais mais profundos. Alguns homens se sentiam desconfortáveis ao receber orientações de uma voz feminina, levantando questões sobre a percepção de gênero e tecnologia. Esse incidente não apenas destacou preferências, mas também mostrou como as crenças culturais podem influenciar o uso de tecnologias modernas. Como resultado, a BMW e outras empresas de tecnologia começaram a revisar seus sistemas de navegação, levando ao surgimento de várias opções de vozes. Essa mudança visou atender aos interesses de todos os motoristas, independentemente do gênero, e abriu discussões sobre como os preconceitos podem afetar a adoção de tecnologias. O que isso significa para as inovações futuras? Quando você pensou sobre seus e-mails e direitos de privacidade? Nos Estados Unidos, existe uma lei surpreendente sobre a privacidade das suas mensagens. Se suas mensagens têm mais de 180 dias, o governo pode acessá-las sem um mandado. Isso significa que se você enviou um e-mail há mais de 6 meses, ele pode ser lido por policiais ou agentes do governo sem qualquer autorização legal. Essa lei se baseia em regras antigas, criadas antes do e-mail se tornar um meio comum de comunicação, o que a torna um pouco ultrapassada hoje em dia. Isso levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre privacidade e segurança na nossa era digital. À medida que mais pessoas dependem do e-mail para questões pessoais e sensíveis, é crucial que as leis se adaptem a essas mudanças e protejam nossas conversas privadas. Nossos e-mails não deveriam ter a mesma privacidade que as cartas tradicionais. Você pode se surpreender ao saber que existe a papofobia. Essa fobia incomum significa um medo irracional do Papa, que pode causar sentimentos intensos de ansiedade, pânico ou desconforto ao encontrá-lo, ou até mesmo ao ouvir seu nome. Embora seja um fenômeno raro, para quem sofre com isso, pode ser um grande problema. Imagine não poder ir a eventos públicos ou cultos religiosos apenas por causa da menção desse líder religioso. Pessoas com papofobia podem evitar imagens do Papa, o que pode levar ao isolamento social ou dificuldades em participar de eventos comunitários. As causas desse medo podem variar bastante. Para alguns, ele surge de experiências negativas no passado, para outros, de influências culturais ou crenças profundamente enraizadas. Compreender a papofobia é importante para oferecer apoio àqueles que enfrentam esse desafio. Então, como podemos ajudar as pessoas com esse medo único? Você sabia que a Tesla inicialmente queria que os nomes de seus modelos formassem a palavra sexy? Esse plano inteligente, criado pelo CEO Elon Musk, infelizmente foi frustrado quando a Ford impediu a Tesla de usar a marca registrada para o modelo E. Em vez de desistir, Musk encontrou uma solução divertida. Ele trocou a letra E pelo número 3, resultando na linha criativa S, 3 e X. Essa mudança de branding manteve uma referência à ideia original, tornando-a memorável e divertida. Os nomes dos modelos não apenas remetem à era digital da Tesla, mas também criam uma imagem moderna e confiante. O branding se tornou tão icônico que gerou discussões e até sorrisos entre os fãs da Tesla e a comunidade automobilística. É um lembrete divertido de como a criatividade pode transformar obstáculos em oportunidades. Você já se perguntou quão inteligentes são os polvos? Essas criaturas incríveis têm um sistema nervoso altamente desenvolvido, com mais de 500 milhões de neurônios, tornando-o mais complexo do que o de muitos invertebrados. Isso significa que os polvos podem aprender, memorizar e resolver problemas, mostrando comportamentos que impressionam até os biólogos marinhos mais experientes. O cérebro deles está distribuído por todo o corpo, e não apenas na cabeça.
permitindo que controlem independentemente seus 8 tentáculos, criando uma dança fascinante de coordenação. Essa estrutura única os ajuda a explorar o ambiente, caçar alimento e evitar predadores com uma agilidade surpreendente. Cientistas já observaram polvos usando ferramentas como cascas de coco e conchas para se esconder, o que demonstra sua inteligência e adaptabilidade. Além disso, eles podem mudar de cor e textura para se camuflar no ambiente, uma habilidade impressionante ligada às suas complexas redes neurais. Ao continuar a estudar essas criaturas notáveis, descobrimos cada vez mais sobre suas vidas complexas e os mistérios de sua inteligência. Que outros segredos os polvos escondem sob as ondas? Você sabia que os tubarões-martelo podem sentir eletricidade? Esses seres incríveis têm uma forma de cabeça única, chamada cefalofóilo, que desempenha um papel importante em suas habilidades de caça. Essa cabeça larga e plana não é apenas bonita, ela contém órgãos sensoriais especializados, conhecidos como ampulas de Lorenzini. Esses órgãos são sensíveis a pequenos campos elétricos gerados pela presa, mesmo quando ela está escondida sob a areia. Essa habilidade extraordinária dá aos tubarões-martelo uma grande vantagem na busca por alimento, pois eles conseguem encontrar criaturas que outros tubarões podem não perceber. Imagine nadar no oceano com esse sonar natural, sentindo os movimentos de peixes e crustáceos enterrados sob camadas de areia. Os tubarões-martelo mostram maneiras incríveis de como os animais se adaptam ao seu ambiente, usando características especializadas para sobreviver. Não é impressionante como a natureza equipou esses predadores com ferramentas tão incomuns para a sobrevivência? Incrível, mas é um fato. O futebol é o rei. Com mais de 4 bilhões de fãs ao redor do mundo, o futebol, conhecido em alguns países como soccer, é o esporte mais popular do planeta. Esse jogo une pessoas de diferentes culturas e classes sociais, desde grandes cidades até vilarejos remotos. A emoção durante partidas como a Copa do Mundo pode parar nações inteiras, enquanto os torcedores agitam bandeiras e apoiam seus times. Atrás do futebol vem o cricket e o hóquei sobre a grama, que também tem um grande público, cada um com uma rica história que reflete as comunidades que os amam. O cricket atrai especialmente espectadores em países como Índia e Austrália, enquanto o hóquei sobre a grama tem raízes profundas em lugares como Países Baixos e Índia. A paixão por esses esportes, muitas vezes, vai além do simples entretenimento. Eles se tornam parte da identidade e orgulho nacional. Você já se perguntou o que torna o futebol tão universalmente amado? O antigo Roma era realmente tão lotado? Na época do Império Romano, a movimentada cidade de Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes, o que resultava em uma densidade populacional maior do que a de Nova York hoje. Imagine um lugar onde as pessoas estavam amontoadas, e as ruas cheias de comerciantes, cidadãos e visitantes de longe. Roma não era apenas o centro político do Império, mas também um vibrante centro de cultura, arte e vida social. A arquitetura da cidade, desde majestosos templos até os lotados edifícios residenciais chamados ínsulas, mostrava as incríveis habilidades de engenharia dos romanos. Esses altos prédios, alguns com 5 ou 6 andares, abrigavam muitas famílias e até lojas, criando uma atmosfera vibrante, cheia de emoção e caos. Nos bairros densos, mercados movimentados e assembleias públicas, a vida social prosperava, apesar das multidões. Portanto, ao passear pelas cidades modernas, lembre-se de que os romanos conseguiram criar um próspero centro urbano há mais de 2000 anos, um feito notável na história da humanidade. Você consegue imaginar como os peixes se comunicam debaixo d'água? É incrível, mas os peixes realmente conseguem se comunicar usando diferentes sons, como estalos, grunhidos e assobios, mesmo sem cordas vocais. Essas mensagens subaquáticas ajudam a passar informações importantes entre eles, como avisos sobre predadores ou a presença de comida. Por exemplo, algumas espécies de peixes usam um som de estalo único para sinalizar perigo, enquanto outros podem emitir grunhidos para atrair parceiros. É surpreendente que esses sons se espalhem de forma eficaz na água, que é muito mais densa que o ar, tornando-a um ambiente ideal para a comunicação. Cada espécie de peixe tem seu próprio conjunto de sons, assim como os humanos têm diferentes idiomas e sotaques. Pesquisadores estudam esses sons para entender melhor o comportamento dos peixes e suas interações sociais.
Então, da próxima vez que você observar peixes nadando graciosamente em um aquário ou no oceano, lembre-se de que eles podem estar se comunicando, compartilhando segredos e histórias em seu vibrante mundo subaquático. E isso pode te surpreender. O gelo no Mississippi está desaparecendo. O poderoso rio Mississippi, que geralmente fica coberto de gelo durante os meses frios, está passando por uma perda dramática do seu congelamento invernal, devido às mudanças climáticas. Com o aumento das temperaturas globais, as icônicas camadas de gelo do rio estão derretendo mais cedo a cada ano, alterando tudo, desde os ecossistemas locais até os padrões climáticos. Historicamente, o gelo no inverno não apenas cria uma cena pitoresca, mas também desempenha um papel crucial na regulação do fluxo do rio e do habitat natural. Com menos gelo, o risco de bloqueios de gelo aumenta durante o descongelamento sazonal. Esses bloqueios ocorrem quando blocos de gelo obstruem o fluxo do rio, resultando em possíveis inundações que podem ameaçar comunidades próximas. Além disso, o desaparecimento do gelo invernal interrompe os padrões migratórios dos peixes, que dependem de sinais sazonais consistentes para a reprodução. O impacto também se estende à economia. Os negócios locais que dependem de atividades de inverno enfrentam incertezas. É vital entender como as mudanças climáticas afetam nossos sistemas hídricos, para que possamos desenvolver estratégias para proteger esses ambientes essenciais. O que acontecerá a seguir se essa tendência continuar? E se eu disser que os anéis de realidade aumentada já estão aqui? Esses gadgets incríveis permitem que os usuários vejam e interajam com hologramas flutuando no ar, sem precisar de telas ou lentes especiais. Imagine poder tocar um objeto virtual que na verdade não existe, apenas movendo os dedos. Essa é a mágica dos anéis de realidade aumentada. Eles usam sensores modernos para rastrear os movimentos dos seus dedos e reagem instantaneamente, criando uma experiência fluida, diferente de tudo que já vimos. Você pode facilmente controlar interfaces virtuais, seja em jogos ou projetando objetos bem na sua frente. Os usuários podem se sentir parte de um filme de ficção científica, aproximando a fantasia da realidade. À medida que a tecnologia continua a evoluir, esses anéis podem mudar nossa forma de interagir com informações digitais, facilitando tarefas do dia a dia e inspirando criatividade. Você está pronto para dar um passo rumo ao futuro com esses dispositivos incríveis? Adivinhe o que realmente move a luta dos dedos dos pés na Inglaterra? Este esporte inusitado atrai milhares de pessoas todo domingo de agosto em Ashbourne, convidando tanto competidores fervorosos quanto espectadores curiosos. A luta dos dedos dos pés não é apenas uma disputa física. Ela exige uma combinação única de técnica e habilidade, tornando o evento emocionante de se assistir. Durante as competições, os participantes lutam tentando prensar os dedos dos pés do adversário, mostrando habilidades impressionantes. O prêmio para o melhor lutador de dedos dos pés: um brilhante troféu de bronze em forma de pé. Antes de mergulhar na diversão, todos os participantes devem passar por uma verificação dos pés, para garantir que seus dedos estejam limpos e livres de infecções. Esse requisito inusitado garante a honestidade e a segurança da competição. O estranho encanto da luta dos dedos dos pés está na mistura de diversão e competição, atraindo pessoas de todas as classes sociais para se juntarem à festa ou apenas torcerem das arquibancadas. Seja você um veterano da luta dos dedos dos pés ou um curioso novato, a atmosfera animada cria experiências inesquecíveis. Então, você está pronto para dar aos seus dedos uma chance de brilhar? Os séculos médios podem ter sido uma ilusão histórica? O historiador Heribert Illig fez uma declaração intrigante em 1991, questionando nossa compreensão da história. Ele sugeriu que 297 anos, de 614 a 911 d.C., poderiam ter sido inventados, o que significa que poderíamos estar vivendo nos anos 1700 e não no século XXI. A teoria de Illig, conhecida como hipótese do tempo fantasma, afirma que muito do que sabemos sobre os eventos e desenvolvimentos na Idade Média pode ser um grande erro. Ele propôs que a Igreja e os líderes políticos criaram intencionalmente registros falsos para preencher lacunas cronológicas em seu benefício. Para apoiar suas ideias, Illig aponta a falta de descobertas arqueológicas daquela época e as inconsistências na história documentada. Embora muitos historiadores refutem ativamente suas alegações,
Essa concepção levanta questões intrigantes sobre como interpretamos e confiamos nas cronologias históricas. Se Illig estiver certo, como nossa percepção da história mudará? Estamos perdendo verdades importantes sobre nosso passado? Você não vai acreditar que isso é sobre Thomas Jefferson. Embora a maioria das pessoas o conheça como o principal autor da Declaração de Independência, Thomas Jefferson tinha um lado inusitado que levou à invenção do cabide. Esse objeto cotidiano pode parecer simples, mas destaca que o gênio de Jefferson ia além da política e se estendia a inovações práticas. Inventado na época do auge da moda, o cabide ajudava as pessoas a organizarem suas roupas de forma ordenada, facilitando o armazenamento e a exibição das peças. A curiosidade e a criatividade de Jefferson o inspiraram a melhorar a vida cotidiana, mostrando sua crença na importância da utilidade e do design. Mesmo no mundo da moda, esse fundador deixou sua marca, provando que o pensamento inovador pode vir de lugares inesperados. Então, da próxima vez que você usar um cabide, lembre-se de que o legado de Jefferson inclui não apenas a democracia, mas também um pouco de estilo. E se eu disser que as moedas escondem segredos? O design de uma moeda pequena pode parecer simples, mas na verdade contém uma quantidade surpreendente de detalhes que têm funções específicas. Por exemplo, as bordas serrilhadas. Essas ranhuras, conhecidas como bordas serrilhadas, dificultam a falsificação, pois tornam mais complicado remover metal sem ser detectado. Cada ranhura é posicionada com cuidado para garantir uniformidade ao toque e na aparência, ajudando-nos a reconhecer facilmente as moedas verdadeiras. Além da segurança, o design também afeta a funcionalidade da moeda. Essas bordas criam atrito, permitindo que as máquinas processem as moedas de forma mais eficiente, seja em máquinas de venda automática ou em caixas registradoras. Portanto, da próxima vez que você jogar uma moeda, lembre-se de que não é apenas um pedaço de dinheiro. É uma pequena maravilha da engenharia, feita para ser tanto bonita quanto prática. Quem diria que uma moeda tão pequena poderia conter tanta inovação? Prepare-se para ser impactado pela força do EMP nuclear. Uma bomba nuclear detonada sobre o Kansas pode gerar um pulso eletromagnético, EMP, capaz de desativar dispositivos eletrônicos e redes elétricas em todo o território continental dos Estados Unidos. O EMP ocorre quando uma explosão nuclear gera um pico de radiação eletromagnética, que pode induzir correntes elétricas em materiais condutores. Isso significa que tudo, desde seu smartphone até a própria rede elétrica, pode ser danificado ou se tornar inútil. As consequências podem ser enormes e devastadoras, potencialmente causando apagões e paralisando serviços essenciais, como hospitais e sistemas de emergência. Imagine perder o acesso não apenas a comodidades diárias, mas também à infraestrutura crítica. Estar preparado para tal evento é extremamente importante, pois os efeitos do EMP podem durar meses ou até anos. Quais medidas podemos tomar para proteger nossa tecnologia e infraestrutura dessa ameaça invisível? Um fato interessante sobre o cheerleading nos Estados Unidos. Não é apenas um esporte, é um verdadeiro fenômeno cultural. Nas escolas americanas, o cheerleading é extremamente popular, com equipes animando os torcedores em jogos de futebol e basquete. Esses grupos usam uniformes coloridos e fazem apresentações dinâmicas com saltos, acrobacias e truques que encantam o público. O que diferencia o cheerleading nos Krakow é seu aspecto competitivo. As equipes competem ferozmente em torneios locais, regionais e até nacionais, mostrando suas habilidades e criatividade. Esse nível de dedicação é bem diferente de muitos outros países, onde o cheerleading não é uma atividade comum nas escolas. Lá, os entusiastas do esporte costumam se concentrar em esportes mais tradicionais. Amizade, disciplina e trabalho em equipe fazem do cheerleading algo mais do que apenas gritos de apoio. É uma parte essencial do espírito escolar na América. Então, o que torna o cheerleading uma atividade tão querida no Zeta World? A Indonésia é composta por mais de 17 mil ilhas, cada uma com uma cultura e natureza únicas. Imagine-se viajando de uma ilha para outra, aproveitando tradições vibrantes e paisagens deslumbrantes. Com tanta diversidade, levaria quase 50 anos para explorar toda a Indonésia, visitando uma nova ilha a cada dia. Desde os mercados movimentados de Java até as praias tranquilas de Bali, cada ilha conta sua própria história através da comida, música e rituais. O país abriga mais de 300 grupos étnicos, criando uma mistura incrível de línguas e costumes.
Se você está interessado em florestas densas, montanhas vulcânicas ou uma rica história, a Indonésia tem tudo isso. Então, se você tivesse a oportunidade, qual ilha escolheria para sua primeira visita? Há tanto para descobrir. Acredite ou não, Londres lidera em número de milionários. Esta cidade vibrante tem a maior quantidade de milionários do mundo, tornando-se um centro financeiro. Com um ambiente de negócios agitado, diversidade cultural e riqueza histórica, Londres não é apenas um lugar atraente, mas também um centro de riqueza. Pessoas de diferentes classes sociais se mudam para Londres, atraídas pelas oportunidades em finanças, tecnologia e comércio internacional. Em contraste, Pequim ocupa o primeiro lugar em número de bilionários, o que reflete o rápido crescimento econômico da China e a ascensão de sua elite. Curiosamente, Pequim superou Nova York nesse aspecto, mostrando como o cenário econômico global está mudando. Embora muitos considerem Nova York a principal capital financeira, agora ela fica atrás de Londres em número de milionários e de Pequim em número de bilionários. Essa dinâmica competição financeira entre as cidades não apenas destaca a diferença de riqueza, mas também reflete as mudanças na economia mundial. O que isso significa para o futuro das finanças globais e do desenvolvimento urbano? Você já teve medo de que a manteiga de amendoim grudasse? A razibutirofobia é um nome curioso para o medo de a manteiga de amendoim grudar no céu da boca. Embora pareça engraçado, esse medo peculiar pode causar verdadeira ansiedade em quem o enfrenta. Pessoas com razibutirofobia frequentemente associam a sensação de substâncias pegajosas a sufocamento ou desconforto, fazendo com que evitem a manteiga de amendoim. Curiosamente, esse medo pode ter origem em experiências da infância, como pânico durante um lanche mal-sucedido. Imagine como é difícil aproveitar um clássico sanduíche de manteiga de amendoim com geleia se você está preocupado com o que vai acontecer ao dar a mordida. Assim como outras fobias, a razibutirofobia pode variar de leve desconforto a um medo avassalador. Então, se você já se sentiu um pouco incomodado por causa do seu recheio favorito, saiba que não está sozinho. Será que os amantes da manteiga de amendoim enfrentam esse medo em segredo? Vamos revelar a verdade sobre a imunidade real. No Reino Unido, a rainha tem um status jurídico especial, conhecido como imunidade real, o que significa que ela não pode ser presa. Essa imunidade se baseia no fato de que o sistema judiciário age em seu nome. Todas as leis são, na verdade, feitas sob sua autoridade. Imagine, quando a rainha passeia pelas ruas, essa posição única a protege, pois ações legais não se aplicam diretamente a ela. No entanto, essa proteção interessante se aplica apenas à própria rainha, e não a outros membros da família real, como príncipes ou princesas. Eles estão sujeitos às mesmas leis que nós. Embora algumas pessoas considerem esse sistema surpreendente, ele reflete séculos de história e tradições britânicas. Então, o que isso significa para o papel da monarquia hoje? A imunidade real levanta questões interessantes sobre justiça, poder e responsabilidade na democracia moderna. Você sabia que Julia Roberts conheceu Danielle Moder durante as gravações do filme O Mexicano? Essa divertida comédia romântica de 2000 não é apenas mais uma história de amor. Foi aqui que Julia Roberts se encontrou com seu futuro marido, o cinegrafista Danielle Moder. Embora o filme tenha uma trama inusitada sobre um assassino e uma pistola mexicana roubada, ele desempenhou um papel importante na verdadeira história romântica que se desenrolou nos bastidores. Durante as filmagens no México, surgiu uma conexão entre Roberts e Moder, levando a um relacionamento que, alguns anos depois, se transformou em casamento. O vínculo deles mostrou o poder mágico do cinema, não só em contar histórias, mas também em criar laços reais. A química entre eles chamou a atenção dos fãs e adicionou um charme extra ao filme. A produção misturou humor, aventura e um pouco de romance, preparando o terreno para um romance que conquistou os corações do público. Este filme se tornou um marco tanto em suas carreiras quanto em suas vidas pessoais. É incrível como um filme pode criar conexões tão profundas. Descubra o mundo selvagem de John Lennon e clonagem de DNA. Imagine um universo onde um jornalista chamado John Lennon se aventura em conceitos fascinantes de extração de DNA e clonagem. Nesta narrativa empolgante, John combina a arte de contar histórias com a ciência avançada da genética, explorando o que realmente significa criar vida. Ao desvendar os segredos do DNA, ele levanta questões importantes sobre identidade e moralidade.
destacando as maravilhas e os perigos potenciais da clonagem. Embora seja uma história fictícia, ela nos faz refletir. O que acontece quando a ciência ultrapassa os limites da natureza? Com personagens vibrantes e enredos emocionantes, a jornada de John cativa a imaginação, mantendo-se baseada em princípios científicos reais. Essa mistura criativa de ficção científica e jornalismo não apenas entretém, mas também provoca discussões importantes sobre o futuro da genética. Quais dilemas éticos surgem quando brincamos de Deus com o DNA? Por que escalar o Everest leva tanto tempo? Essa majestosa montanha, a mais alta do mundo, exige uma preparação séria, e os alpinistas geralmente passam cerca de 10 semanas para alcançar seu cume. Não é apenas uma caminhada, é uma expedição difícil que testa o corpo e a mente. Os alpinistas enfrentam condições climáticas severas, incluindo frio intenso, ventos fortes e problemas de altitude. A cada dia, eles se adaptam ao ar rarefeito, subindo gradualmente e aprendendo a lidar com perigos como avalanches e fendas. A parte mais gratificante, estar acima das nuvens e desfrutar das vistas deslumbrantes que se estendem por milhas. Dessa incrível altura, parece que se pode tocar o céu, e cada momento de esforço vale a pena. Então, se você sonha em conquistar o Everest, prepare-se para uma jornada que testará seu espírito e o deixará maravilhado com a grandeza da natureza. Difícil de acreditar, mas a África do Sul tem 3 capitais. Essa situação única destaca o país no mapa mundial. Cada cidade, Cidade do Cabo, Pretória e Bloemfontein, desempenham um papel importante na administração do governo. Pretória é a capital administrativa, onde estão os escritórios do presidente e outras instituições governamentais essenciais para o funcionamento do governo. A Cidade do Cabo, por sua vez, é a capital legislativa, onde se reúne o Parlamento Nacional para discutir e aprovar leis. Bloemfontein, muitas vezes considerada a capital judicial, abriga o Supremo Tribunal de Apelações, o que a torna crucial para o sistema jurídico do país. Esse sistema inovador foi criado para equilibrar o poder entre as diferentes regiões, garantindo que nenhuma cidade tenha influência excessiva. É uma abordagem interessante para a gestão que promove unidade e igualdade. Por que você acha que outros países não adotam sistemas semelhantes? Acredite ou não, Pokémon ensina habilidades importantes para a vida. Essa franquia amada não só diverte, mas também ajuda as crianças a aprender lições valiosas. Através de jogos envolventes e um anime vibrante, Pokémon estimula o pensamento crítico e o planejamento estratégico. Os jogadores precisam escolher seus Pokémons com sabedoria e superar os adversários, o que desenvolve suas habilidades de resolução de problemas. O trabalho em equipe é outro aspecto importante, já que os treinadores frequentemente colaboram para enfrentar desafios. A série também destaca valores fundamentais, como amizade, perseverança e respeito pela natureza, que são importantes para fãs de todas as idades. As crianças aprendem que trabalhar juntas e apoiar umas às outras pode levar ao sucesso, seja em uma batalha de Pokémons ou em situações da vida real. Além disso, Pokémon desenvolve a apreciação por diversas criaturas e ambientes encontrados na natureza, tornando-se uma plataforma educacional. Ao unir diversão com essas lições importantes, Pokémon cativa o público e estabelece as bases para o crescimento pessoal. Na próxima vez que você capturar um Pokémon, lembre-se de que você não está apenas se divertindo, você também está aprendendo. Você consegue imaginar um gigantesco Lula nadando ao seu lado? O Lula gigante é um dos maiores invertebrados da Terra, com alguns indivíduos alcançando impressionantes 13 metros de comprimento. Essa criatura incrível demonstra a enorme diversidade da vida marinha em nossos oceanos. O nome científico do Lula gigante é Archaeteltes dux, e ele atrai a atenção de cientistas e aventureiros devido à sua natureza reclusa e características únicas. Com olhos do tamanho de bolas de futebol, ele caça nas profundezas do oceano, usando seus longos tentáculos para capturar presas, como peixes e outros lulas. Apesar de seu tamanho, lulas gigantes raramente são vistas por humanos, pois preferem viver em grandes profundidades, o que as torna um mistério para os pesquisadores do oceano. Estudar essa magnífica criatura nos ajuda a entender seu papel no ecossistema marinho e as consequências mais amplas para a saúde dos oceanos. Quais outros segredos o profundo oceano pode esconder? É verdade que a divisão de Cassini é vazia? Esse espaço interessante fica entre os anéis A e B de Saturno e se estende por cerca de 4.800 quilômetros.
Embora pareça um grande vazio, a divisão de Cassini não é completamente deserta. Existem partículas raras dos anéis, pequenos pedaços de gelo e rocha flutuando no espaço. A verdadeira magia desse espaço está na lua de Saturno, Mimas, que desempenha um papel fundamental em sua formação. Quando Mimas orbita o planeta, sua gravidade afeta as partículas nos anéis A e B, criando a separação visível que vemos hoje. Essa interação resulta em um equilíbrio fascinante de forças. Algumas partículas são empurradas para fora, enquanto outras permanecem ligadas em uma dança com os majestosos anéis de Saturno. Portanto, da próxima vez que você admirar as impressionantes imagens de Saturno, lembre-se de que a divisão de Cassini tem mais do que aparenta. Prepare-se para se surpreender com a vibrante vida da favela Rocinha. Esta fascinante comunidade no Rio de Janeiro é a maior favela do Brasil, com mais de 56 mil habitantes. Suas ruas estreitas e sinuosas, junto com as casas coloridas, formam um labirinto interessante que atrai muitos visitantes. Mas Rocinha não é apenas grande, é cheia de vida. Mercados movimentados, murais artísticos e uma culinária local incrível. Os moradores frequentemente mostram uma criatividade impressionante através da arte de rua, que conta histórias poderosas sobre suas vidas. Apesar de desafios como infraestrutura precária e desigualdade social, a comunidade vibrante continua a prosperar. Você verá crianças jogando futebol, vendedores oferecendo petiscos deliciosos e famílias se reunindo para compartilhar refeições, destacando um forte senso de união. Explorar essa favela vibrante oferece não apenas um olhar sobre um estilo de vida único, mas também ressalta a resiliência e a energia de seus habitantes. Como resistir ao desejo de descobrir um lugar tão extraordinário? Adivinhe o que faz os amantes de queijo rolarem morro abaixo? A corrida de queijo é uma das tradições mais divertidas e estranhas. Todo ano, em Gloucestershire, Inglaterra, acontece esse evento inusitado, onde corajosos participantes perseguem uma roda de queijo Double Gloucester de 9 libras morro abaixo. Enquanto o queijo rola em alta velocidade, os concorrentes caem e tropeçam em sua tentativa maluca de pegá-lo. O primeiro a chegar ao fim do morro ganha o cobiçado prêmio de queijo, mas não é apenas uma corrida. É um espetáculo divertido, cheio de risadas e quedas inesperadas. Embora muitos desfrutem da adrenalina, é importante lembrar da segurança. Lesões acontecem, muitas vezes devido à inclinação do morro e ao caos que se forma. É uma celebração do espírito comunitário, onde os espectadores torcem por seus participantes favoritos, tornando o evento alegre e atraindo multidões de todos os lugares. Então, por que as pessoas se jogam nessa tradição tão suja e divertida? Tudo se resume ao amor pelo queijo, aventuras e boas risadas. Você consegue acreditar nessa estranha lei sobre cuspir na Geórgia? Em Marietta, Geórgia, existe uma lei incomum que proíbe cuspir de carros ou ônibus, enquanto motoristas de caminhões podem fazer isso sem restrições. Essa regra parece estranha, especialmente considerando que suas razões provavelmente estão ligadas à saúde pública e higiene. Cuspir pode ser anti-higiênico, espalhando germes e doenças, o que provavelmente levou os legisladores a restringi-lo em veículos menores, onde as pessoas estão mais próximas umas das outras. Mas por que os caminhões estão isentos dessa regra, se também podem transportar passageiros e espalhar saliva? Essa exceção gera confusão e questionamentos sobre as intenções e a coerência da lei. Talvez seja apenas uma lei peculiar que ficou conosco por muito tempo. Essas leis nos lembram que nem todas as regras têm uma explicação lógica, mas definitivamente despertam nosso interesse pelas normas locais. Você sabia que Sir Geoffrey Hudson uma vez lutou a cavalo? Em uma reviravolta surpreendente da história, Sir Geoffrey Hudson, que era anão durante o reinado do rei Carlos I, se envolveu em um duelo sério após ser insultado. Quando ele desafiou um homem para um duelo, o homem achou que era uma brincadeira e apareceu com uma pistola de água. No entanto, Hudson não estava brincando. Ele levou o duelo a sério e acertou seu oponente com precisão, chocando todos os presentes. Este incidente destaca não apenas a determinação de Hudson em se defender, apesar de sua estatura, mas também as consequências inesperadas que surgem de um mal-entendido. Em uma época em que a honra era frequentemente defendida, a reação de Hudson se tornou um exemplo de coragem e tragédia que ainda fascina nossa imaginação. O que podemos aprender com esse evento histórico tão único?
O Everest é uma incrível conquista da engenharia e o maior porta-container do mundo. Com quase 400 metros de comprimento, ele pode transportar até 24 mil contêineres ao mesmo tempo. Imagine a quantidade de carga. É o suficiente para encher uma cidade pequena. Mas não é só o tamanho que importa. O Everest também abre caminho para uma navegação mais ecológica. Ele é equipado com tecnologias modernas que reduzem o consumo de combustível e as emissões, tornando-o mais amigável ao meio ambiente em comparação com os navios antigos. Essa mudança é extremamente importante, já que a indústria de navegação busca diminuir seu impacto no nosso planeta. Com cascos mais largos e motores inovadores, o Everest estabelece novos padrões no transporte marítimo. Em um mundo onde a sustentabilidade se torna cada vez mais importante, que outras inovações podemos esperar desses gigantes do mar? Difícil de acreditar, mas a Coreia do Norte limita os cortes de cabelo. Você sabia que na Coreia do Norte as pessoas só podem escolher entre 28 cortes de cabelo aprovados pelo governo? Essa regra não se aplica apenas aos cabelos. É uma forma do governo controlar a expressão pessoal e impor uniformidade social. Cada corte é classificado de acordo com normas de gênero específicas e deve refletir os ideais promovidos pelo Estado. Por exemplo, os homens geralmente devem ter cortes curtos e arrumados, enquanto as mulheres têm opções que vão de cortes simples de comprimento médio a estilos mais elaborados. O governo afirma que essas limitações ajudam a manter a ordem e a unidade, mas muitos veem isso como uma clara restrição da liberdade individual. Em um mundo onde a autoexpressão é valorizada, é chocante pensar que algo tão simples como escolher um corte de cabelo pode ser tão rigidamente controlado. Como você se sentiria vivendo em um ambiente tão restritivo? E se os gladiadores pudessem curar sua epilepsia? Os antigos romanos acreditavam que o sangue dos gladiadores tinha propriedades curativas místicas. Essa ideia estava profundamente enraizada em sua cultura, onde o sangue fresco e até partes dos corpos desses valentes lutadores eram vendidos como remédios. Se alguém sofria de epilepsia, uma condição que atormentava muitos, não era incomum que buscassem esse tratamento em comum. A crença de que a força vital de um gladiador poderia transmitir poder e saúde refletia uma época em que a medicina muitas vezes se baseava em superstições e desespero. Gladiadores, celebrados por sua coragem na arena, tornaram-se não apenas guerreiros, mas também fontes de curas milagrosas. É interessante pensar nos sacrifícios que as pessoas faziam por saúde naquela época, o que destaca tanto as limitações quanto as crenças das práticas médicas antigas. Hoje sabemos que a epilepsia pode ser controlada de maneiras mais eficazes e baseadas em ciência, mas esse curioso fragmento da história mostra como saúde e mitos podem estar intimamente ligados. Você sabia que John Quincy Adams arriscou sua visão? Em 1791, enquanto era diplomata dos West na Europa, ele tomou uma decisão arriscada durante um eclipse solar. Fascinado por esse fenômeno celestial, ele olhou diretamente para o Sol sem proteção. Esse ato curioso resultou em uma cegueira parcial, servindo como um lembrete claro dos perigos de observar um eclipse sem a devida proteção ocular. Hoje, os amantes da astronomia enfatizam a importância de medidas de segurança, como óculos especiais para eclipses ou filtros solares, que bloqueiam raios prejudiciais e permitem uma observação segura. A experiência de Adams é uma lição histórica que mostra como a curiosidade pode levar a consequências inesperadas. Imagine um futuro onde priorizamos a observação segura. Portanto, da próxima vez que você admirar um eclipse solar, lembre-se de Adams e proteja seus olhos. Você sabia que Daniel Day-Lewis caçou para um papel no filme? Ao se preparar para seu desafiador papel em O Último dos Moicanos em 1992, o ator Daniel Day-Lewis mergulhou completamente na vida de seu personagem, Hawkeye. Essa dedicação o levou a aprender habilidades essenciais de sobrevivência, como rastreamento, pesca e acender fogo. Ele foi além, adotando uma dieta rigorosa e se abstendo de tudo que não caçou. Imagine essa transformação. Vivendo na natureza por semanas, ele realmente se tornou um com o ambiente, aprimorando seus instintos e habilidades de caçador. A dedicação de Day-Lewis à autenticidade não apenas impressionou o público, mas também mostrou até onde os atores vão por seu ofício. Essa abordagem intrigante levanta questões sobre até que ponto vale a pena ir para se imergir em um papel. Você estaria disposto a viver assim por um papel? Você pode acreditar como mudaram os combates? Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado comum lutando no Pacífico enfrentava cerca de 8 dias de combate por ano.
Essa carga intensa mais limitada era muito diferente do que os soldados vivenciaram mais tarde na Guerra do Vietnã. No Vietnã, as tropas enfrentavam quase 240 dias de combate em um único ano. Esse aumento impressionante reflete mudanças nas estratégias de guerra e nas tecnologias, além da natureza dos conflitos. Enquanto na Segunda Guerra Mundial eram comuns grandes batalhas, no Vietnã eram usadas táticas de guerrilha e confrontos prolongados, que mantinham os soldados em combate ativo por muito mais tempo. A pressão psicológica e física de um cronograma tão intenso de combates era enorme para quem serviu no Vietnã. Os soldados precisavam se adaptar ao perigo constante e ao estresse, o que impactava significativamente sua saúde mental e experiência geral. Que mudança drástica em apenas algumas décadas! Descubra a incrível ave quetzal da América Central. Essa ave fascinante, que vive principalmente nas florestas verdes da Guatemala e regiões próximas, chama a atenção dos ornitólogos por sua aparência impressionante. O quetzal é especialmente conhecido por sua cauda extraordinariamente longa, que pode chegar a impressionantes 1 metro. Essa cauda não só embeleza, mas também ajuda a ave a se orientar na densa floresta. Os quetzais são coloridos, com uma combinação de verde intenso e cores vibrantes, o que os torna facilmente visíveis entre as folhas. Eles têm um canto único que ecoa pela selva, facilitando sua localização, embora sejam bastante discretos. Mestres da camuflagem costumam ficar parados entre os galhos, se misturando ao ambiente. Você já sonhou em ver essa criatura encantadora na natureza? Você pode acreditar que as pandas vermelhas não têm parentes próximos? Esses animais encantadores são considerados mistérios da evolução, pois pertencem à sua própria família, a Iluridae, e não têm parentes vivos como as pandas gigantes. As pandas vermelhas se alimentam principalmente de bambu, assim como seus primos maiores, mas sua linha genética é única, o que fascina os cientistas sobre seu lugar no mundo animal. Essas pequenas criaturas peludas que vivem nas florestas frias do Himalaia estão bem adaptadas ao seu ambiente, com pelagem densa e uma cauda fofa para equilíbrio. Infelizmente, as pandas vermelhas estão ameaçadas de extinção, enfrentando problemas de perda de habitat e caça ilegal. À medida que seu território diminui, os esforços de conservação se tornam essenciais para que as futuras gerações possam desfrutar desses animais fascinantes. Organizações em todo o mundo trabalham para proteger seu habitat, educar as comunidades locais e promover práticas sustentáveis que beneficiem tanto a vida selvagem quanto as pessoas. Apoiar essas iniciativas de conservação pode nos ajudar a preservar o futuro das pandas vermelhas e dos frágeis ecossistemas em que vivem. Não é fascinante pensar sobre sua evolução e sobre o papel que podemos desempenhar em sua sobrevivência? Mergulhe no emocionante Festival de Pajo de Java, na Indonésia. Neste vibrante evento, o público testemunha corridas de touros em campos lamacentos. Imagine os agricultores segurando firmemente as caudas de touros poderosos que correm a toda velocidade, criando um espetáculo incrível. Este festival único não só mostra a força e resistência dos touros, mas também destaca a cultura local e a agricultura da região. O público aplaude entusiasmado, enquanto a lama voa e a adrenalina aumenta, enquanto desfrutam de pratos tradicionais e música ao vivo. O Festival de Pajo de Java é uma prova da forte conexão entre os agricultores e seus animais, celebrando o trabalho árduo e o espírito comunitário. Se você estiver na Indonésia nessa época, não perca este evento inesquecível, cheio de energia e tradições. O que você acha que essas corridas únicas fazem para unir as pessoas? Você sabia que perus podem se reproduzir sem machos? As fêmeas de peru têm uma habilidade incrível chamada partenogênese, que lhes permite gerar descendência sem a fertilização por um macho. Essa estratégia rara de reprodução permite que os perus desenvolvam ovos sozinhos, resultando principalmente em machos devido à sua expressão genética haploide única. É um exemplo fascinante da diversidade da natureza, mostrando que os animais podem se adaptar de maneiras inesperadas para sobreviver. Em situações onde as fêmeas têm acesso limitado a parceiros, a partenogênese pode ajudar a população a continuar existindo, apesar das dificuldades na reprodução. Essa capacidade intrigante não só levanta questões sobre como as espécies evoluem, mas também destaca as incríveis estratégias adaptativas presentes no mundo animal. Os perus são apenas uma das muitas espécies que demonstram como a vida encontra maneiras de sobreviver e prosperar, mesmo em condições desafiadoras. Não é surpreendente como a natureza nos surpreende constantemente com sua engenhosidade?
Você sabia que os mosquitos são responsáveis por mais mortes humanas do que qualquer outro ser vivo na Terra? Esses pequenos insetos podem parecer inofensivos, mas são os animais mais perigosos do planeta. A cada ano, eles transmitem doenças como malária, dengue e vírus Zika, causando milhões de mortes ao redor do mundo. Somente a malária mata mais de 400 mil pessoas anualmente, principalmente crianças com menos de 5 anos em países da África subsaariana. Os mosquitos picam para se alimentar de sangue e, ao fazer isso, podem transmitir vírus e parasitas de um hospedeiro para outro. Seu ciclo de vida inclui a reprodução em água parada, o que torna até pequenas poças locais de reprodução potenciais. As medidas de controle da população de mosquitos incluem o uso de repelentes, a introdução de predadores naturais e o desenvolvimento de vacinas. Compreender o papel perigoso dos mosquitos na saúde global é crucial. Como podemos nos proteger e proteger os outros de suas picadas letais? E se eu disser que a água salva vidas? Manter-se hidratado é fundamental para a sua saúde e pode protegê-lo de doenças relacionadas ao calor. No verão, com o sol forte e as temperaturas altas, é fácil esquecer quanta água nosso corpo realmente precisa. Nosso corpo é composto por cerca de 60% de água, o que ajuda todos os sistemas a funcionarem corretamente, desde a regulação da temperatura até a digestão. Curiosamente, a desidratação pode causar fadiga, tontura e até mesmo insolação se não tomarmos cuidado. Isso é especialmente importante em dias quentes, quando suamos mais e perdemos líquidos. Portanto, da próxima vez que você sair, lembre-se de beber água regularmente, mesmo que não sinta sede. Uma boa regra é tentar beber pelo menos 8 copos de água de 240 ml por dia. Seja água pura, frutas refrescantes ou vegetais hidratantes, seu corpo vai agradecer. Como você se mantém hidratado nos dias quentes? Incrível, mas é verdade. Existem calotas de gelo em Marte. Marte possui calotas polares, que são formações misteriosas de água congelada e dióxido de carbono. Essas áreas de gelo mudam com as estações, assim como as calotas de gelo na Terra. Cientistas estudam essas características para descobrir pistas sobre a história climática de Marte, identificando padrões que podem nos contar sobre a possível vida no planeta. Quando as calotas de gelo diminuem nos meses mais quentes, elas revelam camadas antigas do solo marciano, permitindo que os pesquisadores olhem para o passado. Essas informações ajudam os cientistas a entender como o clima do planeta mudou ao longo do tempo, e se já foi suficientemente quente para suportar vida. A presença de água congelada é especialmente interessante, pois indica que água líquida pode existir abaixo da superfície até hoje. Quem sabe que segredos essas calotas de gelo ainda podem revelar sobre nosso vizinho no sistema solar? Muitas pessoas não sabem, mas os computadores podem ser minúsculos. Em 2018, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Michigan alcançou um resultado impressionante ao criar o menor computador do mundo, medindo apenas 0,12 polegadas de cada lado. Este mini computador revolucionário não é apenas um brinquedo interessante, ele representa um grande avanço nas tecnologias de computação. Imagine um computador inteiro cabendo em um espaço menor que um grão de arroz. Este dispositivo minúsculo utiliza uma combinação de materiais modernos e uma abordagem inovadora de engenharia, permitindo que ele realize cálculos simples e se comunique sem fio. Os pesquisadores acreditam que essa pequena maravilha pode ter diversas aplicações, como monitorar mudanças no meio ambiente ou alimentar dispositivos inteligentes de novas maneiras. À medida que a tecnologia continua a encolher, em breve poderemos viver em um mundo cheio de máquinas microscópicas capazes de transformar indústrias e a vida cotidiana. É incrível pensar que o futuro da computação pode ser tão pequeno. Você já ouviu falar sobre elefantes e execuções antigas? Na antiga Ásia, essas criaturas incríveis desempenhavam um papel sombrio nas execuções públicas. Os governantes usavam elefantes para mostrar seu poder e semear medo nos corações dos súditos. Os condenados enfrentavam um destino horrível, muitas vezes sendo pisoteados ou esmagados por esses enormes animais diante da multidão. Essa cena cruel tinha um duplo significado. Não se tratava apenas de punir os culpados, mas também de transmitir uma mensagem ao povo. O majestoso elefante, simbolizando força e autoridade, ressaltava o domínio do governante. Embora hoje admiremos os elefantes por sua inteligência e comportamento social,
Seu papel histórico em atos tão cruéis nos lembra das complexas relações entre os humanos e essas magníficas criaturas. Esses eventos, marcados por tradição e brutalidade, mostram como as sociedades usavam animais para afirmar controle e destacar as consequências da desobediência. Não é surpreendente como algo tão majestoso pode também representar um terror tão terrível. Você não vai acreditar como crescem os ficus assassinos. Essas plantas incríveis começam sua jornada como pequenas sementes, frequentemente deixadas por pássaros ou outros animais nas fendas de grandes árvores. Quando as sementes germinam, o ficus assassino solta suas raízes para baixo, enquanto se enrola na árvore hospedeira. Essa estratégia astuta ajuda o ficus a obter nutrientes e umidade, mas também limita o acesso da árvore hospedeira aos recursos necessários. Com o tempo, essa competição pode ser devastadora, muitas vezes levando à morte da árvore hospedeira. No final, o ficus assassino cresce em um tronco oco, onde antes prosperava a árvore hospedeira. Embora isso possa parecer destrutivo, os ficus assassinos desempenham um papel importante em muitos ecossistemas. Eles fornecem alimento e abrigo para uma variedade de animais selvagens, incluindo pássaros, insetos e mamíferos. Sua estratégia de crescimento única demonstra a engenhosidade da natureza e o delicado equilíbrio da sobrevivência. Você consegue imaginar um ciclo de vida tão incrível? Um fato interessante sobre a slime ferrofluida. Este incrível kit combina ciência e diversão, permitindo que você crie uma slime interativa que dança e se move em resposta a ímãs fortes. Imagine sua mistura colorida girando e mudando, mostrando propriedades diamagnéticas na palma da sua mão. E o melhor de tudo, não é apenas divertido, é também uma experiência prática de aprendizado. Brincando, você descobre como alguns materiais podem repelir campos magnéticos, uma ideia fascinante da física. Perfeito para jovens cientistas e mentes curiosas, este kit de slime estimula a criatividade e ensina lições valiosas sobre magnetismo e matéria. Você pode explorar a ciência por trás da reação da slime, unindo diversão e educação. Então, se você é um pai em busca de uma atividade divertida ou um professor querendo inspirar seus alunos, a slime ferrofluida torna a ciência emocionante e acessível. O que pode ser mais divertido do que brincar com slime e aprender ao mesmo tempo? Você consegue imaginar o pânico causado pela transmissão de Orson Welles? Em 30 de outubro de 1938, Orson Welles apresentou uma adaptação dramática do romance A Guerra dos Mundos de H.G. Wells na CBS Radio, e o que aconteceu a seguir chocou o país. A transmissão foi apresentada como notícias de última hora, com entrevistas falsas e relatos de uma invasão marciana. Muitos ouvintes que ligaram o rádio no meio da transmissão acreditaram que os eventos fictícios estavam realmente acontecendo. O realismo da peça, combinado com a atmosfera tensa antes da Segunda Guerra Mundial, gerou uma grande ansiedade. Algumas pessoas deixaram suas casas, enquanto outras pediam socorro, convencidas de que suas vidas estavam em perigo. Jornais e autoridades reagiram rapidamente, tentando acalmar os medos que tomaram conta da América. Esse evento gerou debates sobre a responsabilidade da mídia e o impacto do rádio como fonte de notícias. Apesar da intenção de entreter, o show de Wells mostrou como uma narrativa poderosa pode evocar emoções reais, ilustrando a influência da mídia na percepção pública. Será que algo assim poderia acontecer hoje com as tecnologias modernas? Vamos revelar a verdade sobre o polo continental de inacessibilidade. Este lugar incrível é o ponto mais distante de qualquer oceano na Terra, tornando-se um mistério geográfico. Localizado no deserto desabitado de Jialantuna, na China, o polo continental está a cerca de 2.145 quilômetros da costa mais próxima. Imagine como é estar tão longe do oceano, sem ondas ou vento salgado. Essa distância extrema destaca o quão grande é o nosso planeta e mostra a diversidade de paisagens, desde montanhas altas até desertos áridos. O deserto de Jialantuna é uma parte pouco explorada da China, cheia de flora e fauna únicas, adaptadas às condições severas. Visitar um lugar tão isolado pode ser um desafio, mas para os aventureiros e amantes da geografia, é um destino fascinante que desperta o interesse por diferentes ecossistemas da Terra. Então, que outros tesouros escondidos nosso planeta pode guardar? E se eu te contar sobre o incrível monumento a Tesla? Em Palo Alto, Califórnia, há uma impressionante estátua de Nikola Tesla,
que não só homenageia esse gênio inventor, mas também serve como um centro de tecnologia moderna. Essa construção surpreendente presta tributo a um homem que mudou radicalmente nossa compreensão sobre eletricidade e tecnologia. E o mais interessante, ela oferece Wi-Fi gratuito a todos os visitantes. Isso mesmo, enquanto admiram a estátua, as pessoas podem se conectar à internet, tornando o local popular entre entusiastas de tecnologia e turistas. Essa combinação única de arte e utilidade representa o espírito de inovação que Tesla promovia. Então, se você estiver no coração do Vale do Silício, reserve um momento para apreciar este fascinante monumento, que celebra o passado e atende às necessidades do mundo digital de hoje. Não é incrível como o legado de um gênio como Tesla continua vivo em formas tão criativas? Porque a polícia da Islândia deixa armas em casa. Na Islândia, um país com paisagens incríveis e uma rica história, os policiais geralmente patrulham desarmados. Essa prática incomum está ligada ao baixíssimo índice de criminalidade do país. Com menos incidentes violentos, a necessidade de uma polícia armada quase não existe, permitindo que as autoridades se concentrem na interação com a comunidade, em vez de conflitos. Imagine passear por um bairro onde os policiais preferem ajudar uma criança a encontrar seu animal de estimação perdido do que enfrentar um criminoso perigoso. A ausência de armas ajudou a criar uma forte confiança entre a comunidade e a polícia, promovendo um ambiente onde a colaboração prospera. A ideia é que, ao manter a ordem dessa forma, a polícia pode construir relacionamentos positivos, o que pode ser mais eficaz na prevenção de crimes do que mostrar força. Portanto, se você algum dia estiver na Islândia, perceberá que a presença amigável da polícia é tão reconfortante quanto as vistas deslumbrantes, provando que a segurança não precisa sempre depender de armas. Não é surpreendente como diferentes abordagens na atuação policial podem refletir a cultura e os valores da sociedade. Você já se perguntou por que as lojas ficam tão próximas umas das outras? Isso pode te surpreender. Tudo está ligado à lei de Hotelling. Imagine uma rua com várias cafeterias ou farmácias. Pode parecer que elas competem ferozmente, mas na verdade elas usam essa estratégia inteligente para aumentar seus lucros. A lei de Hotelling sugere que um negócio ganha mais quando está perto de outros, porque os clientes preferem fazer suas compras em um só lugar. Isso torna as compras mais convenientes. Por exemplo, se duas sorveterias concorrentes abrem lado a lado, cada uma pode atrair mais clientes, oferecendo a chance de comparar os sabores antes de escolher. No geral, a proximidade ajuda os negócios a capturar uma maior fatia do mercado, facilitando para os clientes encontrarem o que precisam. Então, da próxima vez que você ver uma fila de lojas, lembre-se de que elas não estão apenas competindo pela sua atenção, elas também estão trabalhando juntas, usando uma abordagem inteligente. E se eu disser que Rommel desobedeceu às ordens de Hitler? Erwin Rommel, conhecido como o Raposa do Deserto, durante a Segunda Guerra Mundial, se destacou não apenas no campo de batalha, mas também por sua coragem moral. Ele se recusou a seguir ordens para matar judeus e atacar civis, se opondo às atrocidades do regime nazista. Rommel acreditava na honra militar e no valor da vida humana, o que lhe rendeu respeito tanto de seus soldados quanto de seus inimigos. Seu legado mudou quando ele se envolveu em uma conspiração para assassinar Hitler, refletindo sua profunda decepção com o regime que um dia serviu. Apesar de seu sucesso como comandante, Rommel enfrentou sérias consequências por suas ações, o que acabou levando ao seu suicídio forçado em 1944. Hoje, sua história é um poderoso lembrete da importância de defender suas crenças, mesmo diante de um poder opressor. O que podemos aprender com a escolha de Rommel? Você sabia que no Japão, o curry não é visto como um prato indiano? É surpreendente, mas essa percepção do curry surgiu durante o longo período de isolamento do Japão, que durou até a metade do século XIX. Naquela época, os britânicos trouxeram o curry para as ilhas, apresentando aos japoneses esse prato. Ao contrário do curry indiano picante, a versão japonesa se tornou mais suave e cremosa, geralmente servida com arroz ou com croquetes empanados. Os japoneses acolheram esse prato com alegria, adaptando-o ao seu paladar, o que resultou em uma combinação de sabores única. Até hoje, muitos no Japão consideram o curry um agradável prato ocidental e não relacionado às tradições indianas. Este interessante exemplo de intercâmbio cultural mostra como a comida pode mudar e se adaptar, despertando curiosidade sobre como outras culinárias se desenvolvem ao redor do mundo. Acredite ou não, mas em 1940,
Durante a Segunda Guerra Mundial, a primeira bomba lançada pelos aliados em Berlim atingiu o zoológico da cidade, matando tragicamente o único elefante que lá estava. Este evento chocante destacou as consequências devastadoras dos bombardeios aéreos, afetando não apenas vidas humanas, mas também animais inocentes. O zoológico, um lugar querido pela população, sofreu grandes danos e perdeu muitos de seus habitantes. No entanto, o espírito resiliente da cidade se manteve firme e, após a guerra, esforços foram feitos para restaurar o zoológico. Hoje, o Zoológico de Berlim é um dos maiores e mais conhecidos do mundo, abrigando mais de 20 mil animais de diversas espécies. Os visitantes buscam ver essas maravilhas únicas e aprender sobre as iniciativas de conservação. A história desse elefante serve como um lembrete tocante das consequências duradouras da guerra e nos faz valorizar a beleza e a importância de proteger nosso mundo natural. Quantas histórias como essa deixamos passar na história? Você já pensou sobre o treinamento de astronautas em desertos? Os astronautas se preparam para suas missões treinando em condições extremas, incluindo vastos desertos. Esse treinamento único simula as duras condições que eles podem enfrentar no espaço. Os desertos, com suas paisagens secas e arenosas, são perfeitos para que os astronautas aprimorem suas habilidades e se familiarizem com o equipamento. Ao descer as dunas de areia, eles aprendem a se mover e se orientar, como se estivessem caminhando na Lua ou em Marte. O equipamento usado nesses exercícios é semelhante ao que eles utilizarão no espaço, incluindo trajes espaciais e sistemas de suporte à vida. Treinando em condições desafiadoras, os astronautas aprendem a resolver problemas e se adaptar rapidamente, o que é crucial durante as missões reais. Esse treinamento rigoroso garante que eles estejam bem preparados para tudo o que pode acontecer durante a exploração do universo. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se desse intenso treinamento que cada voo espacial passa, muitas vezes em meio a um deserto que parece comum. É verdade que o orangotango pode abrir fechaduras? No zoológico Henry Dorley, em Nebraska, um incrível orangotango chamado Fu Manchu ficou famoso por suas impressionantes habilidades de fuga. Esse primata inteligente mostrou seu intelecto ao fazer uma chave caseira com um pedaço de arame. Sempre que os funcionários do zoológico o procuravam, Fu Manchu astutamente escondia a chave na boca, esperando o momento certo para agir. Sua determinação e criatividade impressionavam tanto os visitantes quanto os cuidadores, ressaltando o quão inteligentes esses animais podem ser. Os orangotangos são conhecidos por suas habilidades de resolução de problemas, e Fu Manchu definitivamente provou isso. Suas aventuras servem como um lembrete fascinante das capacidades cognitivas da vida selvagem, gerando discussões sobre a inteligência animal e a importância de sua conservação. O que mais animais como Fu Manchu podem nos ensinar sobre seu mundo? Quando Brad Pitt se tornou uma ícone, sua jornada para a fama começou em 1991, quando ele fez um papel marcante no filme Thelma and Louise, que o apresentou a um grande público e mostrou seu carisma inegável. No entanto, foram suas atuações em filmes como Clube da Luta e 11 Homens e um Segredo que realmente solidificaram seu status de estrela principal. Em Clube da Luta, ele impressionou os espectadores com um personagem complexo e sombrio, diferente dos papéis românticos comuns. Enquanto isso, 11 Homens e um Segredo permitiu que ele mostrasse seu charme em uma divertida comédia de assalto com um elenco estelar. Ao longo de sua carreira, Brad habilmente combinou sucessos de bilheteira com papéis mais profundos, conquistando admiração e respeito na indústria. Seu trabalho e talento culminaram na conquista do Oscar por sua atuação em Era uma Vez em Hollywood, provando que ele tem não apenas a aparência, mas também a habilidade de atuar em papéis variados. O que você acha que realmente faz um ator se tornar uma ícone? Prepare-se para se surpreender com a resiliência de Theodore Roosevelt. Em 1921, Theodore Roosevelt, o 26º presidente do ZE, enfrentou um grande desafio ao contrair uma doença que mais tarde foi identificada como poliomielite. Essa doença, conhecida por causar paralisia, teve um impacto profundo em sua vida, deixando-o paralisado da cintura para baixo. Apesar dessa dura provação, o espírito e a determinação de Roosevelt não se apagaram. Ele não deixou que sua doença o definisse. Em vez disso, tornou-se um defensor dos direitos das pessoas com deficiência, mostrando que a força se manifesta de diferentes maneiras. Roosevelt famously disse:
Eu não sou um inválido, sou uma pessoa com deficiência. Sua perspectiva inspirou outros a enfrentarem suas dificuldades com coragem. Após a doença, ele continuou a participar ativamente da vida política, liderando iniciativas para melhorar a saúde e a educação para pessoas com deficiência. Sua trajetória nos lembra que a resiliência não tem limites, inspirando gerações a superarem seus obstáculos. Como a experiência de Roosevelt influenciou o futuro de outros que enfrentam desafios semelhantes. Acredite ou não, o homem mais sujo viveu 60 anos sem tomar banho. A.M. Hadi, um morador de uma pequena vila no Irã, ficou famoso por suas opiniões extremas sobre higiene. Por mais de 6 décadas, ele evitou água e sabão, acreditando que se lavar faria mal à sua saúde. Essa filosofia incomum também se refletia em sua alimentação. Ele comia não só carne estragada, mas também carniça, o que destacava sua abordagem única à vida. A casa e os hábitos de Hadi surpreendiam o mundo todo, especialmente quando as pessoas descobriram que ele costumava fumar vários cigarros ao mesmo tempo. Apesar de seu estilo de vida incomum, ele viveu até os 94 anos e faleceu em outubro de 2022. Enquanto muitos buscam limpeza e saúde, a história de Hadi questiona nossa compreensão do que significa viver muito. Ele se tornou uma figura curiosa, simbolizando como diferentes crenças culturais podem moldar nossa percepção de saúde e higiene. Sua vida levanta questões sobre o equilíbrio entre limpeza e saúde, nos fazendo refletir: o que realmente mantém nossa saúde? Acredite ou não, espirrar pode criar shows de luz incríveis. Você já espirrou e viu um brilho de luzes ou padrões? Esse fenômeno curioso se chama fosfeno e acontece com algumas pessoas durante o espirro. Quando você espirra, seu corpo sofre uma pressão alta, especialmente na cabeça, o que pode causar uma sensação momentânea de brilho nos olhos. Essa pressão estimula as células da retina, resultando em flashes de luz ou ilusões ópticas. Imagine assistir a um mini fogos de artifício no momento de um espirro poderoso. Embora nem todos experimentem esse efeito em comum, é um lembrete fascinante de como nossos sentidos estão interligados. Então, da próxima vez que você espirrar, preste atenção. Talvez você veja seu próprio show de luzes. Por que o SS Iram Madan nos persegue? Esta história misteriosa começou em 1947, quando um barco fantasma foi encontrado perto da Indonésia. O SS Iram Madan parecia abandonado e toda a tripulação foi encontrada morta, com os rostos distorcidos pelo terror. O que poderia ter causado uma cena tão horrível? Algumas teorias sugerem que a tripulação pode ter morrido por gás tóxico, enquanto outros falam sobre a possibilidade de atividade paranormal a bordo. No entanto, apesar de muitos relatos ao longo dos anos, céticos afirmam que o SS Iram Madan pode ser mais uma lenda do que uma realidade, uma história marítima entrelaçada no folclore. Acredite ou não em histórias de fantasmas, a imagem assustadora deste navio e sua tripulação condenada nos faz questionar o que realmente aconteceu naquela viagem fatídica. Ao mergulharmos mais fundo na história marítima, a linha entre fato e ficção se torna tênue, nos deixando fascinados pelo desconhecido. Você sabia que a história da Lamborghini é dramática? Tudo começou quando Ferruccio Lamborghini, um empresário italiano que inicialmente fabricava tratores, se sentiu ofendido por Enzo Ferrari, o lendário fundador da Ferrari. Na década de 1960, Ferruccio, sendo um homem rico e amante de carros, decidiu comprar uma Ferrari para si. No entanto, ele percebeu que a aderência do seu novo carro esportivo de luxo não atendia aos seus padrões. Quando ele se dirigiu a Enzo para compartilhar suas observações, este, em vez de ouvir, o dispensou, sugerindo que ele voltasse a fabricar tratores. Sentindo-se desrespeitado, Ferruccio encarou isso como um desafio para criar sua própria linha de supercarros. Em 1963, ele fundou a Automobile Lamborghini e logo depois lançou o primeiro modelo, o Lamborghini 350 GT. Foi um passo ousado que não apenas demonstrou a determinação de Ferruccio, mas também mudou para sempre a indústria automobilística. A Lamborghini se tornou conhecida por seu design inovador e desempenho poderoso. Hoje, a marca é um símbolo de luxo e inovação, provando que, às vezes, uma pequena rivalidade pode ser o início de algo grandioso. Prepare-se para se surpreender com a idade de Shirley Henderson. Você sabia que a talentosa Shirley Henderson, famosa por seu papel como a Fantasminha nos filmes de Harry Potter, tinha 37 anos quando interpretou a fantasma de 11 anos?
Esse fato interessante a torna a atriz mais velha a interpretar uma aluna de Hogwarts, mostrando que a idade não é um obstáculo no mundo da atuação. Na verdade, sua performance trouxe um charme único ao personagem, tornando a fantasminha divertida e memorável. É um lembrete de que o talento pode surgir em qualquer fase da vida, quebrando estereótipos e redefinindo expectativas. A habilidade de Henderson em capturar a essência de um fantasma jovem, apesar de ser significativamente mais velha, demonstra seu incrível alcance e maestria como atriz. Então, da próxima vez que você assistir a série de Harry Potter, lembre-se de que a idade pode ser apenas um número quando se trata de dar vida a personagens. Você ficará surpreso ao saber que Jock é um membro da realeza. Jock não é um gato comum, ele é um gato da raça Marmalade, que vive em Harpswell, a histórica casa de Winston Churchill. A família Churchill tem uma tradição incrível, sempre ter um gato da raça Marmalade com 4 meias brancas e um peito branco em sua propriedade. Essa encantadora tradição existe há muitos anos, e desde que Harpswell foi aberto ao público em 1966, Jock número 7 orgulhosamente desempenha o papel de talismã da família. Todos os dias, visitantes vêm para admirar não apenas as belas paisagens, mas também esse embaixador felino que continua o amor da família pelos gatos. A aparência única e o caráter amigável de Jock fazem dele o favorito dos convidados. Seja aproveitando o sol ou cumprimentando os visitantes, Jock personifica o espírito do legado Churchill, trazendo alegria a todos que passam pelas portas de Harpswell. Você sabia que Jock faz parte de uma antiga tradição familiar? Difícil de acreditar, mas os ursos d'água podem sobreviver em qualquer condição. Essas pequenas criaturas, frequentemente chamadas de ursos d'água, são surpreendentemente resistentes. Com apenas 0,02 polegadas de comprimento, os ursos d'água conseguem suportar temperaturas que congelariam ou ferveriam a maioria dos organismos vivos. Imagine que eles sobrevivem a temperaturas de até 458 graus Fahrenheit ou a ardentes 302 graus. Eles alcançam essa super habilidade entrando em um estado de criptobiose, onde seu metabolismo para e eles conseguem praticamente suspender a vida. Essa incrível tática de sobrevivência permite que suportem condições extremas, como fossas oceânicas, gelo ártico e até mesmo o vácuo do espaço. Cientistas estudam essas criaturas notáveis, não apenas por curiosidade, mas também para entender como podem ajudar em áreas como medicina e exploração espacial. Então, da próxima vez que você pensar em resistência, lembre-se dessas maravilhas microscópicas. Quais outros segredos eles guardam? Você sabia que os gatos não sentem doce? Ao contrário dos humanos e de muitos outros animais, os gatos não têm receptores para sabores doces. Em vez de desfrutar de guloseimas doces, esses seres incríveis conseguem perceber o ATP, que significa adenosina trifosfato. O ATP é importante para as células vivas, pois é a biomolécula que fornece energia. Para os gatos, isso significa que eles sentem mais a energia dos alimentos do que o sabor doce. Essa adaptação é muito útil para seu estilo de vida natural de caça. Ajuda-os a se concentrar em dietas ricas em proteínas, que atendem suas necessidades energéticas. Então, da próxima vez que você oferecer um pedaço de sobremesa ao seu gato, lembre-se de que isso não vai interessá-lo. Em vez disso, ele ficará mais feliz com um pedaço de carne ou peixe. Não é incrível como seus receptores de sabor são tão diferentes dos nossos? Difícil de acreditar, mas a Virgínia Ocidental tem uma origem única. Em 1863, no caos da Guerra Civil, a Virgínia Ocidental surgiu de um conflito de lealdades e identidades. Com a tensão entre o Norte e o Sul aumentando, os condados ocidentais da Virgínia, insatisfeitos com a separação do Estado, decidiram se separar e criar seu próprio Estado. Essa ousada decisão fez com que a Virgínia Ocidental se tornasse um Estado leal à União, destacando sua identidade única como um lugar que se opunha à separação. A criação da Virgínia Ocidental não é apenas uma história geográfica, reflete diferenças culturais e políticas mais profundas que moldaram o legado da região. A entrada do Estado na União foi um momento significativo, demonstrando a luta por autodeterminação e lealdade em uma das épocas mais divididas da história americana. Hoje, essa história contribui para o rico legado da Virgínia Ocidental nas discussões sobre a Guerra Civil e seu contínuo sentimento de orgulho. A formiga maricopa, ou Pogonomyrmex maricopa, possui um veneno que é 20 vezes mais tóxico do que o veneno de uma abelha. Essa pequena, mas feroz formiga não é apenas um inseto.
Seu veneno é estudado por sua incrível potência. Pesquisas sobre a dose letal 50, LD50, mostram que apenas 100 picadas podem causar danos fatais ao sistema nervoso humano. Essa alta toxicidade destaca não só a especialização evolutiva da formiga, mas também como os seres se adaptam para sobreviver. Seu veneno é comparável a compostos cianogênicos encontrados nas sementes de maçã. A natureza está cheia de surpresas, e a formiga maricopa é um exemplo claro de como organismos pequenos podem ter uma força impressionante. Então, da próxima vez que você ver uma dessas formigas, lembre-se de que elas não são apenas criaturas minúsculas, mas defensores temíveis com uma picada venenosa. Quem diria que um inseto tão pequeno poderia esconder segredos tão mortais? Você vai se surpreender ao saber que as baleias azuis têm corações altos. Esses gigantes gentis, os maiores animais da Terra, possuem um ritmo cardíaco único que pode ser ouvido a mais de 3 quilômetros de distância. Imagine um som tão poderoso que consegue viajar grandes distâncias debaixo d'água. O coração de uma baleia azul bate cerca de 5 a 6 vezes por minuto quando está descansando, mas pode aumentar para até 25 batidas por minuto ao mergulhar ou ficar agitada. Esse ritmo cardíaco incomum é crucial para sua sobrevivência, ajudando a bombear sangue de forma eficiente por seus corpos enormes, que podem pesar até 200 toneladas. As ondas sonoras do seu coração também se propagam bem na água, permitindo que outras baleias ouçam seus sinais e se encontrem. Então, da próxima vez que você pensar nos mistérios do oceano, lembre-se da poderosa baleia azul e seu incrível ritmo cardíaco ecoando sob as ondas. Você sabia que os axolotes selvagens estão à beira da extinção? Essas criaturas incríveis, conhecidas por sua habilidade de regenerar membros, vivem apenas no lago Xochimilco, no México. No entanto, devido à perda de habitat, poluição e espécies invasivas, sua população selvagem diminuiu drasticamente nos últimos anos. Estudos mostram que é extremamente difícil encontrar axolotes selvagens, tornando-os uma das espécies de anfíbios mais ameaçadas. Em contraste, os axolotes em cativeiro se adaptam bem em aquários e laboratórios ao redor do mundo, onde entusiastas e cientistas estudam sua biologia fascinante. Embora esses axolotes sejam populares como animais de estimação e valiosos para pesquisas, eles não refletem a população selvagem em declínio. Estão sendo feitos esforços para proteger o habitat do lago Xochimilco e os axolotes selvagens que sobreviveram, a fim de aumentar a conscientização sobre seus problemas. Como podemos ajudar a salvar essas criaturas extraordinárias da extinção? O que é surpreendente sobre Dolly Parton? Dolly é uma estrela da música country, conhecida por sua poderosa voz e letras emocionantes, mas sua influência vai muito além do palco. Durante a pandemia de Covid-19, ela doou impressionantes $1 milhão para pesquisas de vacinas, ajudando no desenvolvimento da vacina Moderna. Sua generosa contribuição mostra como ela se importa com a saúde da comunidade e o bem-estar de seus fãs, mas isso é apenas uma parte de sua história. Através de sua biblioteca de imaginação, Dolly distribuiu mais de 100 milhões de livros gratuitos para crianças em todo o mundo, promovendo o amor pela leitura e pela educação. Este programa alcançou crianças em diferentes países, ajudando-as a construir um futuro brilhante. Os esforços de Dolly Parton provam que música e compaixão podem andar de mãos dadas, tornando-a não apenas uma artista querida, mas também uma verdadeira defensora da mudança. Não é inspirador ver uma estrela usando sua plataforma para o bem? Difícil de acreditar, mas essas portas pesam 44 toneladas. No Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, enormes portas protegem contra a radiação no Centro Nacional de Ignição. Cada porta pesa o mesmo que 20 carros médios, impressionantes 44 toneladas. Essas barreiras massivas não são apenas para a aparência, elas desempenham um papel crucial na proteção dos pesquisadores durante experimentos complexos de fusão nuclear. A fusão nuclear é o mesmo processo que alimenta o Sol, e seu uso na Terra pode resultar em energia limpa quase ilimitada. Para proteger os cientistas da intensa radiação gerada durante esses experimentos, as portas são projetadas para suportar cargas enormes. Imagine a força e o pensamento engenheiro por trás da criação de uma porta tão pesada. É surpreendente pensar em como essas colossais estruturas contribuem para avanços científicos e a busca por soluções energéticas sustentáveis.
Você sabia que a Índia é a capital das especiarias do mundo? Cerca de 70% das especiarias que apreciamos ao redor do planeta vêm deste país vibrante. Desde o aromático cominho até a pimenta picante, o clima diversificado e o solo fértil da Índia criam condições ideais para o cultivo de muitas especiarias. Cada região tem suas particularidades. No sul da Índia, o destaque é a pimenta do reino, enquanto Kerala é famosa pelo cardamomo. A história do país no comércio de especiarias remonta a milhares de anos, influenciando não apenas a culinária local, mas também os sabores e hábitos alimentares globais. As especiarias desempenham um papel importante, não só em tornar nossos pratos saborosos, mas também na medicina tradicional e em rituais culturais. Então, da próxima vez que você polvilhar curry ou saborear um prato picante, lembre-se de que uma parte significativa dessa jornada de sabores começa na Índia. Não é incrível como um único país pode ter um impacto tão grande no mundo da culinária? O que realmente acontece quando Elmo fala com o Congresso? Em 23 de abril de 2002, o amado personagem de pelúcia vermelho, Elmo, subiu ao palco e fez história ao se apresentar diante do Comitê de Apropriações da Câmara dos Representantes. Não foi um dia comum. Foi a primeira vez que um personagem não humano falou com o Congresso. Elmo apareceu junto com o então presidente da Vila Sésamo, Gary Knell, para apoiar programas para pré-escolares, destacando a importância da educação infantil. Durante seu discurso sincero, Elmo transmitiu aos ouvintes que investir na educação pré-escolar ajuda as crianças a desenvolver habilidades importantes para o futuro. Embora muitos tenham sido encantados pela voz icônica de Elmo e seu caráter brincalhão, a mensagem principal era séria e importante. Sua presença gerou discussões sobre o financiamento da educação e os benefícios de uma educação infantil de qualidade para as crianças. Quem poderia imaginar que um boneco poderia ter um impacto tão grande na política nacional? Você sabia que o efeito de viés retrospectivo influencia nossa memória? Esse fenômeno psicológico, muitas vezes chamado de "eu sempre soube disso", nos faz acreditar que poderíamos ter previsto um evento após ele acontecer. Por exemplo, se um time de basquete perde um jogo importante, os torcedores podem afirmar que já esperavam isso, mesmo tendo apoiado o time antes da partida. Esse efeito pode distorcer nossa percepção de quão incertos estávamos naquele momento. Devido ao viés retrospectivo, frequentemente esquecemos nossas lacunas de conhecimento ou previsões erradas. Isso pode nos impedir de aprender com os erros do passado, pois podemos nos sentir excessivamente confiantes em nossos julgamentos. Compreender esse viés é muito importante, especialmente em áreas que exigem decisões cuidadosas. Reconhecendo que nossa memória pode ser enganosa, podemos nos esforçar para nos tornarmos pensadores melhores e tomadores de decisão mais sábios no futuro. Transforme sua vista com as cerejeiras em Nova York. Você sabia que existe uma iniciativa única de arborização em Nova York, que permite aos moradores solicitar o plantio de lindas árvores de cerejeira bem na frente de suas casas? Essa iniciativa não só embeleza os bairros, mas também traz um pouco da natureza para a agitada vida urbana. Ao melhorar a paisagem da cidade, essas árvores criam cantinhos tranquilos para relaxar, especialmente na primavera, quando estão cobertas de deslumbrantes flores rosas. Imagine tomar seu café da manhã cercado por delicadas pétalas que dançam ao vento. Essa abordagem torna as áreas verdes mais pessoais, dando à cidade uma sensação de vida e conexão com a natureza. Muitos moradores valorizam a oportunidade de contribuir para seu entorno, o que fortalece o sentimento de comunidade. Então, por que não dar um passo em direção a uma cidade mais verde e tornar seu espaço ainda mais agradável? Você sabia que a Índia é o berço de 4 grandes religiões? A Índia é um mosaico único e vibrante de crenças e tradições, sendo a origem do hinduísmo, budismo, jainismo e sikhismo. Cada uma dessas religiões possui uma rica história e práticas que moldaram a cultura e a filosofia do país ao longo de milênios. O hinduísmo, com suas diversas divindades e rituais, é uma das religiões mais antigas do mundo. O budismo surgiu no século V a.C., fundado por Siddhartha Gautama, que buscava o caminho para a iluminação. O jainismo, que enfatiza a não-violência e a verdade, promove a harmonia com todos os seres vivos. O sikhismo, fundado no século XV, foca na devoção a um único Deus e no serviço à comunidade. Além dessas 4, a Índia também abriga seguidores do islamismo, cristianismo, zoroastrismo e outras crenças, tornando-se um dos países mais religiosamente diversos do mundo.
Essa rica mistura permite a troca de ideias e práticas, promovendo unidade e convivência. Como essa diversidade impacta a vida cotidiana na Índia? Em 1932, o jornalista alemão Fritz Gerli escreveu um artigo ousado, no qual zombava do profundo preconceito de Adolf Hitler, afirmando que ele pertencia à raça mongol. Essa reviravolta satírica destacava a absurdidade das ideologias racistas de Hitler, mostrando o quão irracionais e infundadas eram essas crenças. Infelizmente, a ascensão dos nazistas trouxe consequências terríveis para aqueles que ousavam falar a verdade. Gerli foi preso e acabou sendo assassinado no infame campo de concentração de Dachau, um lembrete sombrio dos sérios riscos enfrentados por jornalistas e ativistas naquele período sombrio da história. Sua coragem em usar a sátira para combater o ódio é relevante até hoje, nos incentivando a enfrentar o preconceito e lutar por um mundo mais justo. Até onde você está disposto a ir para desafiar a injustiça? É verdade que há marcas de sangue nos templos de Kyoto? Na histórica cidade de Kyoto, Japão, é possível encontrar um lembrete assustador do passado em 5 templos com tetos marcados por estranhas manchas vermelhas. Essas marcas não são apenas respingos aleatórios. Elas são vestígios de uma trágica história ligada aos samurais que um dia caminharam por essas terras. Os tetos foram feitos com tábuas do castelo, onde esses nobres guerreiros escolheram o suicídio ritual, conhecido como seppuku, em vez de enfrentar a derrota ou a desonra. O sangue deixado após isso criou marcas que parecem contar uma história silenciosa de coragem e tristeza. Os visitantes admiram esses impressionantes tetos, frequentemente sentindo uma mistura de admiração e respeito por aqueles que viveram antes. Embora os templos hoje sejam lugares pacíficos para reflexão, eles carregam uma história pesada que conecta as pessoas a uma época em que a honra significava tudo. Essa mistura de beleza e tragédia convida todos a refletir sobre o profundo significado do sacrifício, da devoção e da influência duradoura do espírito samurai na cultura japonesa. Os cães de serviço são animais incríveis, treinados para ajudar pessoas com deficiência. Se você ver um cão de serviço se aproximando de você sozinho, ele pode estar tentando levar você até seu dono, que precisa de ajuda. Por exemplo, se alguém caiu ou teve um problema médico, o cão de serviço é treinado para buscar ajuda ou avisar alguém por perto. Seguindo o cão, você pode oferecer uma ajuda vital. É importante lembrar que os cães de serviço são cães de trabalho. Não devemos distraí-los ou nos aproximar sem necessidade. Se o cão tentar chamar sua atenção, provavelmente há um motivo. Confie em seus instintos e haja. Seguindo o cão, você pode ajudar alguém em um momento difícil. Então, da próxima vez que você ver um cão de serviço em movimento, considere isso um convite para estender a mão e ajudar. Você já pensou sobre os prêmios American Music, AMAs? Os AMAs surgiram no início dos anos 1970, quando uma grande emissora perdeu os direitos de transmissão dos prestigiados prêmios Grammy. Em vez de desistir, a emissora viu uma oportunidade de criar algo novo e interessante para os amantes da música. Os AMAs preencheram essa lacuna, celebrando a música popular de uma forma que se alinhava mais com as preferências do público, permitindo que os fãs votassem em seus artistas favoritos. Essa abordagem única não apenas deu início a uma nova tradição de prêmios, mas também deu aos fãs a chance de influenciar as escolhas, algo raro na época. Hoje, os AMAs são um evento importante no calendário musical, destacando os melhores talentos de diversos gêneros e ressaltando o mundo dinâmico da música. A trajetória dos AMAs nos lembra que fracassos podem levar a soluções criativas. A perda dos direitos dos Grammys foi o ponto de partida para inovações na indústria do entretenimento. Não é incrível como as dificuldades podem inspirar novas ideias? A desidratação ocorre quando o corpo perde muita água, seja pelo suor ou pela falta de líquidos. Isso é especialmente importante para os músculos, que precisam de água para funcionar bem. A desidratação muitas vezes causa um desequilíbrio de minerais essenciais, como potássio, cálcio e magnésio. Esses minerais são fundamentais para a contração e relaxamento dos músculos. Quando seus níveis estão alterados, podem ocorrer contrações involuntárias, conhecidas como cãibras. Imagine tentar relaxar enquanto seus músculos estão se contraindo. Esse desconforto pode acontecer durante atividades físicas, especialmente em dias quentes ou após exercícios intensos. Manter o equilíbrio hídrico e os minerais necessários ajuda a evitar cãibras dolorosas.
Portanto, da próxima vez que você suar, lembre-se de beber bastante água e monitorar seus eletrólitos para evitar essas sensações desagradáveis. Difícil de acreditar, mas a alface é parente do girassol. Você pode ver a alface apenas como um ingrediente básico da salada, mas na verdade ela pertence à família das Asteráceas, mais conhecida como a família dos girassóis. Esse grupo é enorme e inclui mais de 23 mil espécies, entre as quais estão não só os girassóis, mas também margaridas, astros e até alcachofras. Imagine morder uma folha crocante e refrescante de alface e perceber que ela tem laços familiares, com os girassóis vibrantes e alegres balançando no campo. A alface, com suas folhas delicadas e sabor suave, cria um contraste agradável com as cores e texturas brilhantes dos girassóis. Dentro da família dos girassóis, a alface é classificada no gênero Lactuca, que inclui várias espécies, desde a crocante românia até a suave Butterhead. É surpreendente pensar como esse humilde vegetal verde está ligado a uma família tão diversificada no reino vegetal. Na próxima vez que você desfrutar de uma salada crocante, lembre-se de que há um pouco da força do girassol no seu prato. Por que o tempo afeta nosso humor e saúde? Estudos mostram que o clima pode impactar muito nosso bem-estar e comportamento. Por exemplo, em dias ensolarados, nosso cérebro produz mais serotonina, uma substância que melhora o humor, fazendo-nos sentir felizes e mais produtivos. É por isso que você pode notar que em dias de sol, as pessoas parecem mais alegres. Por outro lado, dias nublados ou chuvosos podem causar cansaço ou até mesmo transtorno afetivo sazonal, que faz com que as pessoas se sintam deprimidas nos meses mais escuros. Além disso, fenômenos climáticos extremos, como ondas de calor, não são apenas desconfortáveis, mas também perigosos. Temperaturas altas podem levar a sérios problemas de saúde, como exaustão térmica e sobrecarregar o coração. Entender como o clima afeta nosso dia a dia pode nos ajudar a nos preparar melhor e cuidar do nosso bem-estar. Na próxima vez que o sol brilhar ou as nuvens aparecerem, pense em como isso pode afetar você e os outros.